conversei com o Marcos Braz há 2 dias, por telefone. Eu liguei e perguntei para ele. Ele falou que vai. Se vai, só o tempo dirá. Por telefone, ele falou, não, a gente vai ficar com o técnico. Eu falei, eu estou te... eu falei para ele, você falou que ia segurar o Rogério Ceni, que ia pular de paraquedas, o Rogério caiu. Todos iguais, né? O Paulo Souza foi embora e tudo mais, até ele admitiu que meus amigos, vocês viram aí que o Maurão, né, tá pilhado e compilhado também, né? Vamos conferir esse debate aí, que tá muito bacana, do Mauro César Pereira, do Vampeta, do professor Vanderlei, do pilhado, do companheiro aí de bigodinho também, que o pessoal fala, Pedrão, tu parece até aquele cara ali, para que eu tô na academia, tô malhando pra ficar magro, tá? Pra ficar forte. Pra ficar forte, na verdade. Tá, rapaziada? Vamos conferir esse debate. Dá aquela moralzinha, botão aqui embaixo. Clica aí, se inscreve no canal. Aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito importante isso pro crescimento do canal, a sua inscrição. Belezinha? Depois também tem um programa da Renata Fã, os melhores momentos do jogo aberto, falando sobre Flamengo. Aí tem aqui a Jovem Pan. E tem também a escalação do Flamengo. E aí, já pergunto de bate-pronto pra você, que é o nome do programa. Tá certo, Vitor Pereira, em barrar o Ribeiro do time ou tá errado? Deixa aí nos comentários. E ele também ligou pro Marcos Braz, Maurão, hein? Vamos conferir, que tá bem bacana o vídeo. Bom, o Flamengo volta a campo depois do Mundial de Clubes da FIFA. Alegria. Ele apresenta a aliança. Foi um fracasso o Mundial de Clubes da FIFA, que alegria. O Flamengo volta a campo contra o Volta Redonda, tá bom? Nessa quarta-feira, hoje às 9h10 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, né? A casa do Volta Redonda. Mauro César Pereira, pode haver, né, de acordo aqui com algumas notícias da mídia, uma mudança importante aí no Flamengo, né? Tem a possibilidade do Vidal entrar no lugar do Everton Ribeiro. Aquilo que você dizia, de um dos 2 jogadores de armação perder espaço, eu acho injusto pela fase do Everton Ribeiro, que eu acho muito melhor que a do Arrascaeta. A fase, eu não acho o Arrascaeta um jogador pior que o Everton Ribeiro. Eu acho o Arrascaeta o jogador mais talentoso do futebol brasileiro. Agora, eu acho que seria tirar o Everton Ribeiro num momento muito bom dele, na minha opinião. Agora, é aquilo que a gente fala também, né? É campeonato estadual. Pode ser para fazer experiências, daqui a pouco ele pode tirar o Arrascaeta, mas há realmente, Mauro, de acordo com suas apurações, possibilidade do Vidal entrar no lugar do Everton Ribeiro, e seria uma boa opção? Sim, eu acho impressionante como essa tendência, né, que ainda não foi confirmada oficialmente, né, de escalação de um outro jogador no lugar de um titular, isso gera debate e reações de torcedores. Parece que o Everton Ribeiro, ele é um Highlander, que nunca vai mudar de idade, vai ficar jogando a vida inteira. Ele vai fazer 34 anos. A queda física dele virá em algum momento. Não sei se é agora. Ele está mal fisicamente. Está mal tecnicamente. O lance do segundo gol do Al-Ahly no jogo de sábado foi constrangedor. Ficou deitado no chão. Ele não está bem. Então, o Vidal até que entrou bem no jogo. O técnico, ele precisa urgentemente fazer experiências. Ele tem que fazer, eu acho até que mais profundas do que essa. Acho que tem que botar o Cebolinha para jogar. O Arrascaeta está mal também fisicamente, não está bem tecnicamente, está muito abaixo do que pode render. Que era mais a sua aposta, né? Um jogador de velocidade. Eu acho que ele precisa fazer até mais do que isso. Mas é um melindre, é uma coisa assim, não, vai mexer, vai tirar o Everton Ribeiro. Sim, se tiver mal ele vai sair. Falamos aqui outro dia, o Vampeta lembrou, o De Bruyne no banco lá do Manchester City. Não tem ninguém fazendo... Já tá bem de novo, voltou. Volta pro time. O Everton Ribeiro sair do time contra o Poçante Volta Redonda, que tá até brigando por classificação hoje à noite, não significa que ele nunca mais vai jogar, que ele vai ser banido, que não vai botar a foto dele proibido de entrar no clube. Não, nada disso. Ele vai continuar sendo atleta do time do Flamengo, vai continuar jogando, mas momentaneamente pode jogar o Vidal, pode jogar um outro, que aliás é até mais velho do que ele. Pode jogar um, pode jogar um outro. Ele tem que testar, ele tem que fazer experiência, tem que fazer testes agora. Essa é a hora. Para isso que serve esse campeonato estadual, para mais nada. Fazer experiência, fazer testes, tentar corrigir um time que ele herdou com muitos problemas. Um time que chegou no ano passado com um modelo de jogo totalmente desgastado, que não funcionava mais. E ele deve jogar com 3 volantes, Mauro? Ele deve avançar o Gerson? Vamos lá. O Thiago Maia, até um colega nosso, Kaique, colocou isso no Twitter, eu questionei ontem. Thiago Maia, Gerson e Vidal, chamar de 3 volantes como se fosse 3 Márcios Araújo, pelo amor de Deus, né? Porra, tô falando de 3 jogadores que têm boa técnica. O Thiago Maia é um volante, bom volante, tem bom passe,
o Vidal e o Gerson, estamos falando de dois jogadores que têm... Mas por isso que eu estou perguntando, você acha que ele avança o Gerson? Não sei como é que vai ser. Provavelmente sim. Ele possa até avançar o Gerson. A gente vai ver na hora como é que vai jogar, como é que ele vai distribuir isso aí dentro de campo, qual vai ser o sistema de jogo. Vai ser de novo 4-4-2, porque ele estava jogando com o Arrascaeta pela esquerda, o Everton Ribeiro pela direita, o Gerson e o Thiago Maia por dentro, né? Ele pode, por exemplo, colocar o Gerson pela direita, já jogou assim até com o Jorge Jesus, o Vidal mais centralizado, com o Thiago Maia mais preso. Ele estava fazendo, inclusive, alguns movimentos, por exemplo, o Thiago Maia abrindo pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas descer, do lado direito o Varela ficava, e aí o lado direito era ocupado pelo Everton Ribeiro. O Gerson vai fazer esse lado? Não sei, depende, a gente vai ver quando a bola rolar, se de fato faz essa escalação. Agora ele tem que fazer experiências, é urgente que ele faça experiências, que ele faça mexidas no time. Sábado contra o Resende vai ser um time reservas, que ele vai fazer mais algumas outras, observar mais alguns jogadores, e na terça vai jogar no Equador contra o Del Valle. Eu acho até pouco se foi isso aí. Acho que deveria até mexer mais, testar mais. Volta Redonda é um time, é um dos mais fortes, é o mais forte dos pequenos. Então, um time que pode oferecer aí um bom teste. Está em quarto lugar. Né? Está em quarto lugar, o Flamengo em terceiro. Então, assim, é um bom teste. O Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Ganhou do Fluminense, ganhou do Vasco. Exato. Então, esse é um bom teste. Eu acho que é uma hora... Agora, o que acontece? Se perde Volta Redonda ou empata, parece que é o fim do mundo. Na realidade, esses jogos servem para isso, é para fazer experiência. Não serve para mais nada desse campeonato, gente. O Flamengo ser campeão carioca não vai mudar muita coisa. Ganhar um carioca e não ganhar mais nada do resto do ano é uma porcaria. É uma porcaria, não serve para mais nada. Então, esse campeonato tem que ser um laboratório. Agora, alguém deveria dizer isso pelo Flamengo, né? O presidente deveria falar isso. Deveria chegar e falar, olha, esse campeonato a gente vai tentar ganhar, mas não é essa a nossa prioridade. O time chegou ano passado completamente destruído, não tinha mais nada e ele vai ter que remontar. Esse é um movimento apenas, mas o milindre é que me espanta. E o Everton Ribeiro vem mal, ele não vem bem, o Arrascaeta também não está bem. Eu acho que esses caras deveriam parar e voltar quando estiverem na melhor condição física e técnica para ir sim jogar. Talvez uma parada, ou ficando fora uma semana só treinando, ele possa voltar bem na terça-feira. Aí se ele jogar bem na terça-feira, alguém vai dizer, viu, tiraram ele do time. Sim, ele se recondiciona e volta melhor amigo. A saída, nesse momento, pode ser estratégica, até para evitar um desgaste. Porque o Everton Ribeiro, pela função dele, ele participa bastante sem bola. Quem participa pouco é o Arrascaeta, já participou mais no passado. O Pedro participa muito pouco. O Pedro tem que ser mais ativo. Não adianta ele fazer gols. Ele tem que, a marcação começa com ele. Ele tem que participar mais. E esses ajustes é dia a dia, treinamento, conversa e jogo. E o jogo de hoje é um jogo bom para o Flamengo fazer algumas experiências. Acho que é um meio de campo bem técnico, inclusive. Né? E ainda tem o Arrascaeta no time. Ele não está abrindo mão da qualidade. Estamos falando do Vidal, currículo do cara, e do Gerson, que joga em todas as funções do meio campo e é um jogador de muito recurso, pelo amor de Deus. Ontem eu perguntei para o Osmar, você sabe que ele é um representante de 45 milhões de torcedores no Brasil. Então, a Flamengo Mimi não é tão numerosa. Eu pergunto para você também, Mauro. O grau de tolerância com o Vitor Pereira está em que ponto? Você acha que a torcida, eu falo a torcida porque a torcida tem voz, tem força, a rede social, dá quanto tempo para sentir que a coisa está prosperando, o futebol do Flamengo está prosperando? Você acha que é um semestre? Menos? O que você pensa sobre isso? Bem, eu acho que o trabalho dele nem começou. Porque no primeiro momento ele tentou aproveitar a base do ano passado para jogar o Mundial e a Supercopa. Não funcionou comprovadamente. Então agora acho que agora que começa. E acho que as mudanças têm que ser mais profundas em diferentes setores do time e na proposta de jogo. Ele vai ter que fazer muita coisa. Isso não é imediato. O normal seria ele poder trabalhar todo esse campeonato carioca e tentar entrar no brasileiro e mostrando evolução pouco a pouco. Mas, primeiro, acho que é um grande desconhecimento de futebol mesmo, de muita gente que cerca o futebol, na imprensa e na torcida, na minha opinião. Tá? Porque quem cobra coisas como resultado e padrão de jogo instantâneo, vale para o Flamengo, vale para o Lázaro no Corinthians, vale para o Ceni no São Paulo, que mudou tudo no São Paulo. Não vai ser imediato, gente. Não existe isso. Isso aí é muito raro. Nenhum time de futebol é formado assim. Uma temporada? Eu acho que você tem que ter pelo menos... O ideal seria isso. Mas isso não existe no Brasil, ainda mais no Flamengo, que fica triturando técnicos e, por isso, jogando a responsabilidade em cima do treinador. A culpa é dos jogadores e da diretoria. Eu acho que está mais do que na hora, no caso específico do Flamengo, de cobrar mais dos jogadores, alguns mais, outros menos, que aí vai muito do comportamento de cada um, e da diretoria. O final do primeiro tempo contra o Al Ahly, quando o Flamengo poderia ter tomado até mais um gol, teve até pênalti, que o goleiro defendeu o Santos,
Foi constrangedor. Aquilo ali é inadmissível, aquele comportamento. Contra-ataque com 11. No final ainda teve isso. Teve aquele Com 11 contra-ataque contra antes de virar. Isso. Uma preguiça. 2-1. Isso. O Santos, o cara chuta em cima do Santos. É uma preguiça, assim, um desinteresse. O time não desarma. Sabe? E isso é culpa dos jogadores. Alguém acha que o técnico fala assim, gente, ó, não vamos desarmar ninguém, vamos ficar todo mundo aqui passeando em campo, vamos dar contra-ataque O pros Vidal caras. chega no Flamengo qual mês? Meio do ano passado. E aí, a gente saiu daqui do programa. Ele fez bons jogos no primeiro momento. Então, a gente saiu daqui, Bons jogos. A gente falou, parecia que o Vidal estava parado há uns 2 anos. O Vidal estava jogando com o campeonato italiano. Não, jogou aquela partida contra o Liverpool na Champions. Não, todo tudo mundo bem. falou que foi uma Eu partidaça. falei isso pra você. Aí eu falei assim, você chegou pra mim e falou, eu tô achando que o Davi Luiz também. Eu digo, não, o Davi Luiz está sendo muito exposto. O terceiro gol que o Flamengo toma do Al Hilal, Não, foi o Edilson Capetinha, não foi nada eu. a bola vem cruzada, aquele camisa 10, ele ameaça dar pro Banega, o Davi Luiz não sabe se sai do Banega. É Banega, né? O Marega. Marega. A Marega. O cara ameaça que vai dar. Aí domina, aí que ele chega atrasado. Ele fica na dúvida se vai logo nele, porque se vai nele, ele rola. Então eu tô falando assim, o Davi Luiz, ele tá sendo exposto demais. O Flamengo tá lento pra voltar. Tá lento pra A voltar. posição defensiva é um desastre. Que na Aí o contra- zagueiro tá sempre. Parece que o zagueiro tá jogando. Mas tá exposto demais o zagueiro. Não, o e isso Pulgar erra o passe. O Pulgar erra o passe na saída de bola. E aí que vem o gol. Ó, o Davi Luiz não diminuiu, não deu tempo de ele chegar. Não, Quando e a uma bola coisa que vem, você fala, né, o camisa porque 10 lá, no seu argentino, ele ameaça que vai dar, e o Davi Luiz abre assim pra tentar interceptar. Ele segura a bola e chuta. Que você comparou com o Palmeiras, né? O Flamengo não tem essa marcação que todo jogador do Palmeiras marca. E a idade, o Mauro falou também aí. O Rafael Veiga, mesmo voltando de uma lesão de cruzão, de cruzado, ele volta, ele é mais novo. Ele volta muito pra ajudar. Tem mais força. Agora, do time atual, é sempre lembrar, bom lembrar. O Vidal tá voltando agora. Tá saindo um de 30 e pouco, vai estar outro de 30 e alguma coisa. Tirando o Davi Luiz e o Everton Ribeiro ou o Vidal, só o Santos tem mais de 30 anos. Todos os outros têm 25, 26, 28. O Arrascaeta, o Varela. Gerson é novo. O Gerson tem 25. 25, né? Então, Thiago Maia é novo. por que esses caras não estão em forma? O cara com 26, 28 anos não consegue entrar em forma, tem alguma coisa errada. E aí são coisas que o técnico vai ter. Pedro e Gabigol abaixo dos 30. Do time atual, só Davi Luiz e Everton Ribeiro, né? Que o Everton Ribeiro E o sai. goleiro, e o Santos, E o Santos. com mais de 30 anos. Né? Quer dizer, mudou bastante. Agora, se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo, gente, ele ia fazer mudanças radicais. Alguém acha que ele ia... Você imagina o Jorge Jesus à beira do campo vendo isso aí que o Vampeta destacou agora? Ele dava um chilique ali, ele se virar pelo avesso. Mas eu acho que ele É que teria o Vitor condições Pereira de fazer está isso. ainda chegando, então não pode chegar com o pé na porta, porque o Paulo Souza foi mais abrupto e se deu mal. Então ele está tentando tatear. E tem que ter a guarda da diretoria, né? Mas Não, e é o que o mas- Mauro fala. Fausto, eu vou passar pra você, então você até já responde sobre isso. Que é o que a gente fala. Provavelmente ele não vai ter tanto tempo assim. Porque se ele perde o título da Recopa pro Independente Del Valle, né? Aí vai ser aquela Mas aí que tá o três erro. títulos perdidos. Mas aí que está o erro. Por que vai mandar o cara embora? A culpa é dele? Os jogadores não têm culpa? A diretoria não tem culpa? Por que não mandaram o Abel Ferreira embora do Palmeiras quando perdeu para o Defesa e Justiça? Perdeu para o CRB, foi eliminado aqui dentro do Allianz Parque, perdeu o Paulista para o São Paulo, perdeu a Supercopa para o Flamengo. Não demitiram ele. Por quê? Porque o certo é não demitir. O certo era falar, não, o técnico é esse, estamos numa turbulência, né? Mas vamos passar por ela. Mas a gente passou o ano inteiro sem ganhar nada. Passou por vamos ver se ela. dá certo, Ou você acredita ou não acredita. Agora, especialmente quando você tem jogadores que estão muito empoderados, porque estão com a barriga cheia, ganharam muitos títulos e acham que podem tudo. No ano passado, o Paulo Souza foi realmente derrubado. Isso foi muito claro. Com todos os erros que ele pode ter cometido, não houve a colaboração. Quem tiver dúvida, assista Fluminense 1, Flamengo 1, final do Carioca, último jogo. É uma vergonha aquele jogo. Aquele jogo é uma coisa constrangedora. Quer dizer, os caras jogam quando eles querem. Como é que é isso? E já teve uma boa limpeza no elenco, né? Saiu o Arão, saíram os dois Diegos, saiu o Rodinei. Então, parte da panela saiu, mas tem uma parte que ainda está lá dentro. O que eu penso com relação a permanência de um treinador como o Vitor Pereira, vendo de 2 derrotas em 2 decisões, gente, eu não consigo entender até agora. Tem gente que não gosta do estilo de jogo do Dorival Júnior, tem gente que não gosta do estilo de jogo do Rogério como treinador, enfim. Mas os 2 caras conquistaram títulos pelo Flamengo. E o Flamengo mandou embora 2 caras que conquistaram títulos, sem uma grande explicação. Né? O porquê que você está mandando o Dorival Júnior. Então, é o que eu acho. Eu acho que qualquer deslize do Vitor Pereira, ele vai ser mandado embora. E aí o Flamengo tem um mal, que na minha opinião é um mal, apesar de ter conquistado muita coisa pelo Flamengo, o Jorge Jesus fazendo sombra sempre.
Sempre. E ele faz questão de fazer essa sombra dessa também, vez Mauro. ele não está fazendo sombra, não. Não, mas A Mauro, imprensa que faz sombra. Mauro, eu vi uma... A imprensa que faz sombra. A imprensa é a torcida. A imprensa que faz sombra. A torcida parte da torcida também. A imprensa, especialmente aqui em São Paulo, vive falando de Jorge Jesus. O Jorge Jesus, outro dia, porque o Jorge Jesus não vai ficar no Fenerbahçe. Vai continuar no Fenerbahçe. Não sei o que o Flamengo. Tem nada com o Flamengo. Por que no Benfica? Por que não vai para o mundo árabe de novo? Até porque ele já sempre recusou, Mauro. Flamengo. Ele já recusou. O Jorge Jesus tem que ser página virada no Flamengo. Entendeu? E ele foi tratado como página virada, sim. E o que ele fez ano passado não pode ser esquecido. Ele foi ao Brasil, naquele carnaval fora de época, os desfiles foram adiados, e tumultuou. Se ele tivesse o carinho e o respeito que ele fala pelo Flamengo, ele não faria isso. Exato. Ele viria ao Brasil e falaria dos dirigentes que o desagradaram. Marcos Braz e tal. né? Exato. Ele vinha, olha, qual a certeza não que ele vai gostei dar disso. certo, né, não, Mauro? ele ficou dando entrevista, nenhuma certeza. Nenhuma Não existe certeza. Até porque mudou o time. E ele teria que fazer as mesmas intervenções que o Vitor tem que fazer, que o outro teria que fazer, ele teria que fazer porque o time não existe. O Flamengo teve no ano passado completamente destruído como time de futebol. Não tinha mais nada. As finais foram muito abaixo do que tinha que produzir e os jogos seguintes também. E o Dorival demonstrou ser quase refém dos caras. Aquelas declarações após as derrotas para Avaí, Coritiba, aliás, Avaí ele nem deu entrevista porque foram os Diegos que deram entrevista. A despedida dos dois, um absurdo. O técnico não deu explicação sobre aquela partida vergonhosa. Mas o jogo do Corinthians, Coritiba, derrota, Corinthians derrota, Juventude quase perdeu, empatou no último lance lá. Ele, não, o time está cansado. Como estava cansado? O time estava revezando. Ele jogava com o time A, com o time B. Ele faz então, muito como é que está cansado? Não estava cansado. Ali era o momento de começar a cobrar e começar a tentar virar, porque já vinha se arrastando. O que eu falo, o Flamengo ganhou os títulos. A diretoria da Esporte, Mauro. Bem, o cara. Bem, ele saiu por isso. Uma das razões pelas quais ele não teve contato com o foi isso. Ele não demonstrou mais ali, e isso para mim é uma constatação. O time funcionou por alguns meses, depois o time caiu muito, e ele protegia os jogadores, discursava, não posso cobrar. Ele chegou a falar que seria, não é desumano, alguma coisa. Acho que é isso, que seria desumano. Como desumano cobrar? Está perdendo para o Juventude quase, perdendo para o Avaí, perdendo para o Coritiba, times que brigavam contra o rebaixamento, 2 caíram e não pode cobrar? Que história é essa? Isso não existe. Ele ficou meio que refém. Por quê? Porque aí não é culpa dele, é culpa do clube. Uma panela que se você não conviver bem com ela ali, você não consegue sobreviver. Então cabe aos dirigentes consertar esse negócio. Eu conversei com o Marcos Braz há 2 dias, por telefone, que eu vi aquela entrevista que ele deu lá no desembarque, e ele foi perguntado pelo repórter Pedro Torres sobre essa situação do Vitor Pereira. A resposta foi, não, contratamos o técnico para toda a temporada. Para mim, ele não respondeu a pergunta. Ele fala que não, isso é ele óbvio. fala que parou porque também os caras estão trabalhando. A pergunta Não, mas era... ele deixa claro ali que ele vai bancar para a temporada. Não, para mim não. Quando ele fala assim, quando o repórter pergunta, até contextualizou muito bem. Olha, diante do que acontece, tal, qual a situação do técnico, tudo, não, contratamos para toda a temporada. Isso eu sei quanto toda a temporada, mas você vai segurar a onda? Eu liguei e perguntei para ele. Ele falou que vai. Se vai, só o tempo dirá. Por telefone, ele falou, não, a gente vai ficar com o técnico. É a história do eu falei, paraquedas. eu estou tipo. Eu falei para ele, você falou que ia segurar o Rogério Ceni, que ia pular de paraquedas, o Rogério caiu. Todos iguais, né? O Paulo Sousa foi embora e tudo mais. Até ele admitiu que o time tem realmente problemas que tem que ser resolvidos. Eu falei, mas para isso o técnico tem que ter tempo. Seja esse ou qualquer outro. Não estou falando do Vitor Pereira especificamente. Qualquer um. Não existe. O Mago Merlin não é técnico de futebol, gente. Vai lá com a varinha de condão e plim, o time começa a jogar por música. Isso não existe. Especialmente quando você tem que reformular uma equipe. Que não tem hoje, taticamente, o Flamengo não existe. Não existe. Isso é trabalho, isso leva tempo. E eu acho que está mais do que na hora das pessoas olharem para o futebol da maneira que ele realmente é. E acabarem com essa ilusão de que tudo vai se resolver em pouco tempo e com essa frenética mania de vincular resultados em competições secundárias, que é o caso do estadual, da Supercopa, são secundárias em relação a outros. A própria Recopa é secundária, o que importa mais é a Libertadores, né? Como se isso tivesse que balizar todo um trabalho. Todo um trabalho. Então o Flamengo tem que superar isso. Isso aí é um grande problema que o Flamengo tem hoje. Além, claro, de brigas políticas internas, que se acentuam toda vez que o time perde. Você tem a ala que não é favorável ao vice-presidente de futebol, então você tem ali sempre esses caras ali se enfrentando nos bastidores, o clima fica muito ruim, não atinge, acho que o elenco está lá no CT e tal, mas tem toda essa situação, que é reflexo do fato do governo, da gestão do Landim ser um governo de coalizão. É como se ele tivesse vários partidos dando apoio a ele, e aí você tem que administrar aqui e ali. É política pura isso aí, né? Então isso gera também uma série de consequências. Quando o time está vencendo, todos ficam em paz. Quando o time entra em turbulência, então tem tudo isso. Acho que o Landim precisava aparecer mais. Não só o Marcos Braz. Ele tinha que aparecer mais. Agora, eu acho que assim, a saída do Rogério eu achei absurda.
pela maneira que aconteceu. Ele tinha ele estava com o elenco totalmente esfacelado, foi demitido só por conta da rede social. Ali foi a rede social que derrubou e parte da imprensa que acha que tudo faz assim. Tenho colegas que estão nos anos 70 ainda. Vem futebol dos anos 70. Dorival, você não achou parecido? Agora, eu acho que o Dorival, no final, ele se embananou sozinho. O time caiu de rendimento e o discurso dele era um discurso fraco. Eu acho que o Dorival é um cara bacana, fez um grande trabalho, entrou na história do clube, ganhou títulos importantes, mas era muito claro que ele era quase um refém do grupo. E não dá para ter um comandante assim, gente, que é refém do grupo. Que você não pode, eu não digo criticar abertamente os jogadores, mas admitir, jogamos mal, não podemos jogar assim, vamos treinar. Peço desculpas ao torcedor, mas nós vamos trabalhar. O Flamengo foi quase perder para o Juventude, gente. Perdeu para o Avaí do Maracanã. Esses times foram rebaixados assim com sobras, piores times do Campeonato Brasileiro. O Coritiba estava lutando para não cair e ganhou do Flamengo. Escapou do rebaixamento naquela vitória lá no Couto Pereira por 1-0. No ganhava do Flamengo há um tempão, voltou a vencer. Quer dizer, a única derrota daquele parte final que eu acho que mais aceitável foi para o Corinthians do Vitor Pereira do Maracanã, que o Flamengo jogou a partida ruim. Era um time misto, foi uma partida bem razoável. Bom, vai ter uma mudança tática agora. Ele que sempre teve esses dois articuladores que se aproximam da área, que fazem gols também, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Agora quem vai municiar mais ainda o Pedro e o Gabigol é o Arrascaeta. Ele saca o Everton Ribeiro para colocar o Vidal, que teve chance no Mundial, que teve uma treta aí, declarou amor ao time chileno, aí depois se retratou. Mas é uma mudança, acho que precisa na questão defensiva, gente. Até me surpreende um pouco. Eu não imaginava que ele tiraria o Everton Ribeiro, que não vem jogando, nem o Arrascaeta nem o Everton estão na plenitude que nós já vimos, mas são jogadores fundamentais. O Everton, eu acho ele mais dinâmico. Mais participativo? Ele é mais participativo do jogo, ainda mais para recompor. Tanto é que o Vitor, no Mundial, quando ele saca o Arrascaeta, ele usou esse argumento, de falar, eu deixei o Everton, porque o Everton é um cara que recompõe mais, que participa um pouquinho mais do jogo. E aqui estamos falando de dois grandíssimos jogadores, né, Loirão? E para a cabeça do treinador, você ter que escolher entre um ou outro, é uma missão bem complicada. O problema, minha opinião, é que o Flamengo funcionou muito bem com esses 4 jogadores. E aí, se o Vitor não conseguir fazer esses 4 jogadores funcionarem de novo, vai aumentar uma pressão em relação ao trabalho dele. Mas é porque tinha cobertura do João Gomes, por exemplo. Por outro lado, a crítica nesse início de trabalho do Vitor é justamente o time mais frágil defensivamente. Então, a entrada do Vidal, eu imagino que na cabeça do Vitor dar um pouquinho mais de sustentabilidade ali na marcação. Mas eu também acho que o Vidal não tem essa marcação toda, não tem essa característica mais de marcação. E não sei se ele vai conseguir fazer essa entrega também ofensiva. Então, assim, a gente vai ter que esperar, ver como é que o Vitor vai montar esse time, porque ele vai daqui para frente tentar descolar ou descobrir o time ideal para a sequência da temporada. E está começando com a saída do Everton Ribeiro. Só lembrando que o Volta Redonda também faz uma campanha bem interessante, G4, tem o artilheiro do campeonato, o Lelê, que parece que tem até um pré-contrato com o Vasco para a temporada restante. Não é uma partida tão tranquila, o Flamengo tem que mostrar qualidade e bom futebol para o torcedor, que ainda tá magoado porque não chegou. Meus amigos, estou aqui no site do Globoesporte.com. Vocês podem ver aí, ó, a escalação do Flamengo: Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Varela, Ayrton Lucas, Gerson, Thiago Maia, Vidal no lugar do Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse é o time do Flamengo para hoje, para encarar a equipe do Volta Redonda e todo esse debate aí em volta de caramba! Olha aí, acabou com o quarteto. Flamengo vai jogar com 3 volantes, gente. São 3 meio-campistas. Atacam e defendem. Defende e ataca. Gerson, Thiago Maia, Vidal, não tem nenhum cabeça de bagre aí, né? Como o pessoal fala. Não tem nenhum bagre, né? No meio de campo do Flamengo, né? E, cara, eu acho que o Vitor Pereira, nessa mudança, ele quer buscar mais ali uma variação tática, uma nova forma do time jogar. O Flamengo precisa ter várias formas de jogar, e não apenas uma, com um quarteto mágico ali. Porque senão o adversário pega a forma que o Flamengo joga, assiste e bate o Flamengo facilmente, em grande confronto, por exemplo, contra o Palmeiras, que tem o estrategista do Abel Ferreira. Então o Vitor Pereira precisa trabalhar isso nesse time do Flamengo. Pedento, passa um pano pro Vitor Pereira que, olha, parece até querer ter um parente. Gente, não é isso. Vamos ver o jogo. Se der ruim, eu vou criticar, eu vou reclamar, mas eu quero esperar.
Eu quero assistir o jogo do Flamengo primeiro pra depois vir com alguma crítica. E aí, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, companheiro. Dá essa moral. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo juntão, saudações de Brunegras.